Olá, boa noite. Acho que tá on, né? Tá. Gente, sejam bem-vindos a mais um programa Cidades em Distopia, né? Um programa articulado pelo IAB Pernambuco e pelo IAB Paraíba. Então, eu vou apresentar rapidamente o que é o programa, esse programa Cidades em Distopias, para depois apresentar aos nossos, todo mundo que está aqui na bancada, né? A gente se reuniu, o IAB é um Instituto de Arquitetos do Brasil, tá certo? Para quem, porventura, não conheça, está acompanhando agora. E a gente articulou o departamento de Pernambuco e o departamento da Paraíba uma série, né, de lives aí, de videoconferências para a gente tratar de assuntos principalmente ligados à desigualdade social, né, que é gritante aí no nosso país e que os urbanistas, principalmente arquitetos e urbanistas, têm se preocupado bastante, tá certo? As nossas gestões, tanto a gestão do IAB Pernambuco quanto a gestão do IAB Paraíba, são gestões muito atenciosas a esses pontos, né, aos pontos de assistência técnica social para as comunidades, né, e além disso também, as duas gestões também são muito atenciosas a todas essas pautas progressistas que nós estamos vendo ascendendo, né, temos visto ascender nos últimos dias. Inclusive, eu tenho muito orgulho de dizer que no departamento de Pernambuco nós temos cinco co-presidentas, né? Então, é uma diretoria toda formada principalmente por mulheres, tá certo? No nosso IAB Pernambuco, né? Então, eu queria passar a palavra aí para os nossos convidados, né? E que os convidados se apresentassem. Pode ser primeiro Laura, depois Flávia. Tá. Bom, eu sou a Laura Carvalho, sou professora de Economia da Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo e agradeço aí o convite de vocês e fui convidada, na verdade, pela minha prima, que é do IAB Pernambuco, a Marina. Então, mando um beijo aí para ela e aguardo, Flávio. Então, gente, boa noite para todo mundo. Eu sou Flávio Tavares do IABPB aqui. É, a gente tem um orgulho imenso também de estar junto com o IAB de Pernambuco fazendo essa série conjunta agora. A gente tem todas as quintas-feiras o Conversas de Quinta. Na verdade, já era um programa que tinha antes da pandemia, né, que ocorreu já em outras gestões do IAB, e a gente está resgatando agora, nesse momento, para, enfim, fazer essas trocas. E aí, Laura, eu já agradeço de novo, em nome de todo mundo da diretoria do IAB da Paraíba. Para a gente é um prazer enorme, assim, sei que falo para todo mundo está super ansioso aqui para lhe ouvir, e a gente vai tentar, enfim, mais mediar mesmo a conversa, porque os temas que relacionam cidade e economia são muito caros para a gente, assim, então acho que Luiz pode conduzir algumas coisas aí, eu também vou trazer um pouquinho da minha experiência tentando articular um pouco que, além de conselheiro do IAB, eu estou agora na gestão enquanto secretário de planejamento de um município aqui na região metropolitana de João Pessoa. Enfim, a gente tem algumas coisas também que estão acontecendo assim na prática e a gente pode ir fazendo esse jogo, né? Pode ir lá, Luiz. Antes da gente passar, eu queria destacar também que nós convidamos Laura, principalmente porque ela também lançou esse livro aqui em 2018, né, Laura? Um livro muito legal, chamado Valsa Inclusive, eu Brasileira. lancei lá no IAB Paraíba, né, Flávio? Isso. E o meu autografado aqui, cadê? Por ela. Obrigado, viu, Laura, em 2018, né, quando ela lançou. Eu, inclusive, Luiz e Laura, eu agora, antes de começar, eu fui pegar também o livro e dei uma olhadinha na dedicatória aqui, e aí eu disse, pronto, ainda bem que a gente chamou ela, porque tem aqui, ao Flávio, por uma economia a serviço da sociedade. E é tipo, mais apropriado impossível, né? A gente tá falando sobre isso agora, nesse momento. Então, muito bom mesmo a gente conversar contigo. Estamos empolgados. Bom, como fio condutor para esse debate de hoje, né, a gente pensou assim no seguinte modo, né? A gente percebe aí, cada vez mais a gente tem percebido claramente que principalmente as mortes, né, por Covid-19 atualmente acontecem principalmente nos bairros periféricos, né? Esse número vem crescendo nos bairros periféricos. Teve uma reportagem recente do Fantástico no último domingo falando sobre isso em São Paulo, né? E aqui em Pernambuco também está iniciando esse processo, né? Isso revela assim de maneira brusca
Esse é um antigo problema do nosso país, que é a desigualdade, né? Então, no geral, a gente consegue perceber essa desigualdade tanto visualmente nas cidades, né, do ponto de vista espacial, mas principalmente também através de dados, né, essas discrepâncias. Só para vocês terem noção, e para o público também ter noção, aqui em Recife nós temos 2 bairros. O bairro de Afogados, que é um bairro da zona oeste do Recife, né, atualmente ele tem a maior taxa de mortalidade por Covid-19 do estado, né? E quando a gente faz a comparação com o bairro de Boa Viagem, que é um bairro da Zona Sul, é um bairro tido como nobre, a gente percebe essa discrepância. Só para a gente ter noção, em Boa Viagem, o valor do rendimento nominal médio dos habitantes, né, do bairro é de R$ 7.000, né, R$ 7.100, a renda média. E é uma população majoritariamente formada por pessoas brancas, quase 70% de pessoas brancas, e 30% de pretos e pardos, né? E a taxa de mortalidade em Boa Viagem é de 6%. Quando a gente vai para Afogados, para o bairro de Afogados, a gente tem um valor da renda dos habitantes de R$ 1.500, por volta de R$ 1.500, né? Em uma população predominantemente preta e parda, né? Quase 60%, também é quase o inverso de Boa Viagem, mas cuja taxa de mortalidade é de 23,5%, bem maior, né? Comparativamente do que os 6% de Boa Viagem, tá certo? Então, assim, diante desse apanhado, né, disso aí que eu comentei com vocês agora, eu vou lançar esse primeiro tópico, essa primeira questão, porque Flávio já fez uma live também destacando essa questão do papel do Estado, e Laura escreveu um artigo recente também para o Nexo, né, Laura, falando também dessas questões relativas à presença do Estado na atuação contra essa frente, né, contra essa pandemia nas periferias, enfim, para relatar, para abarcar essa questão das desigualdades. Então, eu destaco assim, por exemplo, a gente tem um governo federal que no ano passado extinguiu o Ministério das Cidades, né, uma das primeiras ações. A gente tem uma ausência de políticas direcionadas para essas periferias. A gente tem uma lógica de radicalização do ultraliberalismo, né, de uma filosofia ultraliberal que está presente no governo. Então, num momento crítico como esse, qual deveria ser o papel do Estado? Vocês acham? Vocês acreditam? Tá. Bom, eu acho que você levantou vários temas importantes aí. De fato, a pandemia uma afeta todo mundo, né? E muito foi dito sobre a pandemia tornar todos iguais e criar uma situação coletiva, etc. O que deveria ser verdade, né? Mas na prática a gente sabe que ela afeta de fato muito mais os mais vulneráveis, tanto do ponto de vista sanitário quanto do ponto de vista econômico, né? Então, a gente tem visto muito aí essa oposição, essa falsa oposição, inclusive sendo criada entre o que deveria ser feito para preservar as vidas e o que deveria ser feito para preservar a economia, né? A gente sabe que é uma falsa oposição porque, na prática, de um lado, não não são as medidas sanitárias, né, que estão quarentenárias, vamos dizer assim, que estão criando a crise econômica, é a própria pandemia, né, não é possível sair dessa pandemia sem essa crise econômica, na verdade, não são as medidas restritivas que estão criando ela, aliás, tem muitas evidências aparecendo já de países que não seguiram medidas, enfim, países com distintos graus, vamos dizer assim, de restrição à circulação de pessoas, e todos eles estão vivendo uma crise econômica brutal, e isso não tem a ver com as medidas em si, mas sim com esse quadro que afeta o mundo inteiro, né? Mas, ainda assim, essa oposição, essa falsa oposição entre preservação de vidas, entre evitar a morte física e evitar a morte econômica, ela, na verdade, esconde a terceira via aí, né? Que é a de um lado, tomar as medidas necessárias, né, e recomendadas para possibilitar a preservação das vidas, e isso é ainda mais necessário em situações em que as pessoas estão mais vulneráveis, então trabalhadores em serviços essenciais,
também estão muito vinculados também à base da pirâmide, né? Afetam desproporcionalmente a base da pirâmide. O uso de transporte público, né, de transporte coletivo, que é algo que tem muito a ver com o debate de vocês, também é muito maior entre as pessoas da base da pirâmide, né? A possibilidade de conseguir acesso a leitos hospitalares é desproporcional. A gente tem até a presença de doenças como algo vinculado à desigualdade, as doenças crônicas que são associadas aos casos mais graves. Então, por conta já de problemas de política pública também anteriores, né, e questões ligadas à alimentação, etc., a gente tem uma incidência maior de comorbidades, como diabetes e hipertensão, etc., também entre pessoas de baixa renda. Então, quer dizer, você tem vários elementos que fazem com que a base da pirâmide seja mais vulnerável ainda à contaminação, ao contágio, sim, e a própria moradia, né? O número de pessoas, a densidade de pessoas em cada dormitório, né? Que também é algo muito ligado ao que vocês discutem, etc. Então, você juntando todos esses elementos, você tem o lado de que a população mais pobre ela é mais vulnerável do que as outras à contaminação e à gravidade, caso contaminado, ou seja, ao óbito, né? Isso significaria que essa população teria que estar ainda mais protegida do ponto de vista das políticas, vamos dizer, restritivas. No entanto, a gente sabe que também é a população mais vulnerável economicamente. Aqueles que são mais vulneráveis à morte física também são os mais vulneráveis à crise econômica. E, portanto, essas duas coisas elas viram opostas somente na medida em que você entende que não há um caminho alternativo, que é aquele de o Estado agir para preservar a renda dessas pessoas ao mesmo tempo em que ele age para preservar suas vidas, né? A terceira via, aquilo que nos permitiria sair desse falso dilema, é justamente aquela que coloca um papel que para o único ente que é capaz de fazer isso, que é o poder público, criando as condições para que essas pessoas se mantenham isoladas, porque caso contrário, de fato, né, o caminho, por exemplo, na Índia, foi o caminho diametralmente oposto ao nosso aqui, foi um lockdown, medidas muito severas de restrição. A gente sabe que a gente seguiu medidas muito frouxas de restrição até aqui, né? No entanto, então foi o caminho, vamos dizer, de evitar a morte física, no entanto, criando morte econômica. As pessoas lá não receberam nenhum tipo de benefício e estão realmente passando fome, literalmente. Temos um problema de sobrevivência mesmo enorme, né? Então, você não quer adotar esse caminho, mas você também não quer adotar o caminho de manter o máximo possível da economia funcionando, com os trabalhadores mais vulneráveis tomando a frente desse funcionamento, né? Os mais ricos dentro de casa, isolados, criando, então, um colapso no sistema de saúde público, enquanto o sistema de saúde privada está lá ainda com leitos vagos, né? Em detrimento das vidas das pessoas mais pobres. Então, a gente seguiu o caminho, vamos dizer, oposto, que foi do isolamento fraco, e de outro lado, uma permissividade, né? Na verdade, inclusive um aproveitamento da situação de desigualdade que a gente tem para que os trabalhadores continuem fazendo as coisas funcionarem enquanto os mais ricos ficam em casa, né? Isso tudo só poderia ser, enfim, o caminho melhor escolhido possível, né, nessa primeira fase, que é a fase de distanciamento físico necessário da pandemia, é um caminho em que o Estado atua em 3 frentes principais. Tá? A primeira é a da proteção social, porque é aquilo que justamente pode permitir com que você preserve as duas coisas, né? Você preserve a renda das pessoas e você preserve as vidas das pessoas. E isso a gente, vamos dizer, implementou quando fez o auxílio emergencial, ainda que com vários problemas no tempo, problemas na forma como esse pagamento está sendo feito, que inclusive está expondo as pessoas ao risco, né? Mas, de alguma forma, com pressão da sociedade, com
o Congresso Nacional atuando na direção correta, a gente conseguiu, pelo menos, aprovar algo substantivo para esses primeiros 3 meses. Vai ser necessário discutir a tornar permanente esse benefício, porque 3 meses está longe, está suficiente para o quadro que a gente vai viver de crise, da maior crise da história, provavelmente, brasileira e não só brasileira, né? A segunda frente que o Estado tem que atuar nessa primeira fase, que é a do distanciamento físico, é justamente a frente da saúde, né? Então, isso ajuda a evidenciar o papel do Estado como não só proteção social, mas como provedor de serviços públicos, né? Então, claro, isso a gente também está destinando recursos, etc., mas vemos que faltas de recursos anteriores estão pagando o seu preço, e essa desigualdade entre o sistema privado e o sistema público só se solucionaria caso a gente passasse por um caminho de requisição de leitos privados para os hospitais públicos, que é algo que eu defendo como urgente, inclusive até mesmo para deixar a elite consciente de que não adianta, de que é um problema coletivo, de que não adianta você achatar a curva dos mais ricos, evitar o colapso do sistema hospitalar privado e deixar os mais pobres, mais uma vez, morrendo, né? A gente sabe que a vida dos mais pobres no Brasil nunca foi muito valorizada, né, pelo topo da pirâmide no Brasil, brasileira, e acho que isso está muito evidente. E a forma de você tornar o problema coletivo é fazer com que os leitos sejam com todos os meios, né, e os custos sejam todos compartilhados também. E, finalmente, a terceira forma de atuação do Estado nessa primeira fase de distanciamento físico é aquela que está vinculada ao socorro aos setores envolvidos, né? E nisso o papel dos bancos públicos aparece de forma muito significativa. O BNDES, em particular, vinha sendo desmontado, e quem, nesse momento, tem condições de preservar linhas de crédito para empresas pequenas, né, para a gente evitar uma concentração ainda maior de riqueza, né, negócios pequenos falindo e sendo, inclusive, adquiridos por negócios maiores, aqueles que conseguirem, quer dizer, para a gente não encerrar esse quadro de pandemia com uma situação em que só os grandes sobreviveram, né, porque isso também é muito ruim para a desigualdade, né? Então, eu diria que esses são os 3 papéis do Estado principais nesse momento de distanciamento físico. Por que eu estou ressaltando tanto essa primeira fase? Porque, veja, nessa primeira fase de distanciamento físico, você não quer o Estado fazendo algo que vai ser importante fazer depois, mas que agora não é possível e nem desejável, que é, por exemplo, atuar para estabilizar a economia no sentido de estimular o consumo das pessoas, né? Você está com o distanciamento necessário, você não quer fazer a economia voltar a girar, fazer estímulos que a gente chama de estímulos macroeconômicos, tradicionais, convencionais, que em outras crises seriam a solução. Então, você não quer tocar um grande programa de obras públicas e colocar trabalhadores de construção civil expostos nesse momento. Esse tipo de medida que, inclusive, tem muita relação com cidade, com infraestrutura, com coisas que a gente precisa, não fazem parte do arsenal que a gente quer usar nessa primeira fase da pandemia, porque você não quer a economia girando, você quer as pessoas consumindo o básico, preservando sua renda, preservando vínculos empregatícios, mas não consumindo, indo ao shopping para gastar. Não é essa a ideia, né? No entanto, numa fase posterior, vai ser essa ideia, na medida em que a gente precisar se recuperar desse trauma aí, né? E o que é interessante que você coloca aí nessa perspectiva é dessa história de 2 fases, né? De que a gente está vivendo um momento hoje, e principalmente o ponto 1 e o último 3 que você colocou, eles terão reflexos diretos, na minha visão, nessa pós-pandemia aí, nas cidades, né? Porque esses pequenos comércios que começam a se minguar, né? Começam a não ter fôlego para sobreviver. E, por outro lado, o grande número de trabalhadores informais, trabalhadores ambulantes, trabalhadores que vivem na rua, a própria população sem teto, que já vinha aumentando, né, exponencialmente com essa queda, né, das políticas sociais,
isso vai ter um reflexo gigante, principalmente nos países subdesenvolvidos, né, Laura? Como é que isso vai... Como é que você vê esse reflexo no pós-pandemia desses setores? O pequeno comércio, os ambulantes, os sem-tetos, a população de rua, de uma forma geral. Sim, bom, o Brasil já vinha, né, de uma trajetória nos últimos 5 anos de aumento de recordes, né, sucessivos na informalidade, né, no mercado de trabalho. Então, vamos lembrar que, embora às vezes a gente esqueça, né, ou alguns fazem questão de esquecer, a gente vem de um período que já era muito ruim para a economia brasileira, né? Não é a pandemia que... A pandemia ela vai agravar muito esse quadro, mas ela pega a gente já numa situação de muita fragilidade. Isso é diferente do cenário de outros países, inclusive países da Europa e os próprios Estados Unidos vinham de uma longa expansão econômica, com taxa de desemprego muito baixa, né? A taxa nos Estados Unidos de desemprego ela era de menos de 4% no momento antes da pandemia, e já se fala que lá, dados os números que começaram a aparecer sobre pedidos de seguro-desemprego, lá já a previsão é que essa taxa, que era de menos de 4%, vá para entre 15% e 20%. É desse tamanho o choque que a gente está pensando. Se a gente pega essa história, né, e traz para o Brasil, que que já tinha uma taxa de desemprego de mais de 11%, com muitas diferenças regionais, né, e com uma informalidade de mais de 40% da força de trabalho, quer dizer, a gente está falando de a possibilidade da taxa de desemprego passar mesmo de 20%, chegar a 25%, e uma perda de renda enorme para essa massa de pessoas que não tem nenhum tipo de colchão, né? Nenhum tipo de proteção, que são os trabalhadores autônomos, informais, né? Conta própria, etc., que hoje são quase metade da força de trabalho brasileira. Em alguns estados é mais do que a metade, né? Inclusive, se a gente olha para Norte e Nordeste, essa taxa é mais do que a metade. Uhum. Essa crise ela vai ser a maior queda de PIB anual da história. Hoje saiu uma notícia das projeções do Banco da Inglaterra para o Reino Unido. Lá vai ser a maior crise dos últimos 300 anos no Reino Unido. Eles têm dados para 300 anos, a gente nem tem como saber como é que eram as crises há 300 anos aqui no Brasil, né? Infelizmente, as nossas estatísticas não permitem, mas é provável que seja assim. E se a gente olha para a situação geral do nosso mercado de trabalho e para a situação de desigualdade que a gente tem, de fato, isso vai ficar visível. Não há dúvida, né? Uma crise desse tamanho, se a crise de 2015 já foi visível, né? Isso que você está comentando de mais moradores de rua, de um aumento das atividades informais, etc., já foi visível desde 2015 até aqui, né, nesse longo período que a gente teve, primeiro de uma recessão e depois da mais lenta recuperação da história das crises brasileiras, que nem chegou a ser recuperação para os de baixo, na verdade, embora se fale muito em recuperação desde 2017. A gente teve uma recuperação que nem voltou para a média da população ao nível de renda que a gente tinha em 2014, e se você vai lá para a base da pirâmide, ela nem começou a ter recuperação, ou seja, ainda há uma recessão na renda da base, né, dos mais vulneráveis. Então, a gente vai pegar as pessoas numa situação que já era de fragilidade. Isso é justamente o que exige esforços, exigiria de nós esforços ainda maiores do que de outros países. É isso que a gente não entende. A gente costuma comparar, né, e de fato a gente já teve no Brasil, somando todas as medidas que foram tomadas, seja para as empresas, seja para a renda básica, o auxílio emergencial, etc. Se você soma tudo isso, a gente já tem mais de 5%, 6% do PIB em medidas, o que é muito, é algo muito semelhante, inclusive, ao que a gente está vendo em vários países ricos, tá? Felizmente, né, mesmo que aos trancos e barrancos, com muitos problemas, a gente conseguiu ir acumulando, liberamos, afrouxamos as nossas regras orçamentárias, etc., para conseguir gastar, e estamos gastando, que é o que deveria ser feito. O problema é que
a nossa situação era muito pior do que desses países ricos. Então, o volume que você teria que gastar para conseguir sustentar a renda de uma população que já estava tão vulnerável seria também muito maior, né? Então, a gente tende a ver esse pós, que nem é exatamente um pós, porque a gente não sabe como vai ser, né? Esse fim, vamos dizer, essa segunda fase do fim dessas medidas quarentenárias. Será que é o fim mesmo? Será que vão ser quarentenas intermitentes? Vão ter outras ondas? Não vão ter? E tudo isso tem um impacto na economia, porque a gente está falando aí de um ambiente de muita incerteza, em que você já vai sair de uma crise com muita gente sem emprego, muita gente sem renda, muita gente endividada, né? Teve que se endividar para sobreviver nesses meses de quarentena. E, ao mesmo tempo, empresas do outro lado também endividadas, também tiveram com uma incerteza muito grande sobre se de fato a gente vai voltar ao que era antes, ou o que vai ser, o que tem pela frente. Momentos assim são momentos em que famílias estão se protegendo, empresas estão se protegendo, a economia não anda. Ninguém quer decidir investir, ninguém vai comprar uma máquina nova, expandir capital, ninguém vai tomar decisões de produção num ambiente como esse. Então, é uma ilusão a gente achar que o fim da quarentena vai significar uma retomada da economia. O fim da quarentena vai significar um momento ainda muito difícil, né, de muito pouco dinamismo, e aí a gente vai precisar de ainda mais medidas de proteção social. Por isso que tornar a renda básica permanente é fundamental nesse contexto. Ô, Laura, embora com todos esses percalços aí da retomada, né, pós-pandemia, pós-quarentena, esses temas que o Luiz colocou, inclusive, no início aí, do saneamento, do abastecimento de água, da mobilidade, da habitação, que são temas muito caros, né, a pauta do arquiteto urbanista, dos planejadores urbanos, coincidentemente, ele passa transversalmente pelo problema do isolamento, né, da pandemia, da questão da higiene sanitária. Então, de uma certa forma, a gente consegue casar essa pauta de infraestrutura mais, vamos dizer assim, mais pesada com o papel do Estado nessa retomada dos investimentos públicos, né? E aí, eu queria que se tu pudesse fazer um paralelo nisso aí, como é que, após esse momento, o Estado pode chegar para aportar esse tipo de investimento, né, na cidade, transformar a cidade. Sim, então, como eu tinha dito, né, nessa primeira fase não é por aí que a gente tem que pensar a resolução do problema, mas realmente na segunda fase aí, né, para a gente evitar que essa crise ela seja uma crise que gere uma redução permanente da renda, porque nada garante a recuperação. As pessoas acham que a recuperação é uma coisa automática, que tem alguma força mágica que vai nos levar para o mesmo lugar que a gente estava. Não é assim, né? Economias passam por choques importantes em situações como essa, em que as famílias estão endividadas, as empresas também, ninguém quer gastar, ninguém quer investir, etc. Se o Estado não entra, a gente pode ficar num quadro de depressão mesmo, que é como a gente chama essa situação de estagnação permanente, em que a renda cai e fica lá, né, nesse patamar mais baixo. Isso tem muito risco de acontecer, dado, inclusive, o fechamento de muitos negócios, o quanto as pessoas vão perder seus vínculos empregatícios, as pessoas perdem o emprego e às vezes elas não conseguem, elas entram numa espiral de pobreza e não é sempre fácil sair dessa espiral de pobreza. Então, aí o Estado é fundamental. E o Estado aí passa a ser fundamental nesse quarto papel que ele tem, que é justamente o de nadar contra a corrente. Então, o setor privado, quando ele não quer gastar, ninguém quer consumir, ninguém quer produzir, ninguém quer investir, etc., cria um efeito cascata, inclusive que às vezes até chegam nos bancos. Os bancos também não querem emprestar porque não confiam que as pessoas e as empresas vão conseguir pagar. Então, isso gera uma paralisação mesmo. E quem consegue nadar contra a corrente é o Estado. E para nadar contra a corrente numa situação como essa, os investimentos públicos são um dos vetores, para além daqueles papéis que a gente já tinha discutido, serviços públicos, proteção social, etc. Os investimentos
são fundamentais, porque são despesas que o governo faz que geram muito efeito multiplicador na economia. O que é isso? Multiplica renda, emprego, etc. Então, é um vetor muito importante, mesmo pensando só pelo aspecto econômico, macroeconômico, né? Mas aí a pergunta vem, mas que investimentos poderiam ser utilizados como esse motor, né? Que investimentos? E aí o Estado, os investimentos públicos, tudo aquilo que é a obra, né? Que são coisas que ficam, constroem ativos, né, para o futuro. É isso que a gente chama de investimento. Não é todo gasto público que a gente chama de investimento. Então, infraestrutura é justamente a maior parte disso que a gente está falando aqui. E a infraestrutura urbana, não há dúvida de que é um dos eixos mais relevantes se a gente pensar nas nossas carências, nas lacunas históricas que a gente tem, né? Por que não usar, então, esses investimentos públicos que vão ser feitos para combater desigualdades no acesso a transporte, desigualdades no acesso à moradia, desigualdades no acesso à infraestrutura básica, né? Sendo o saneamento o caso que está gritando agora na pandemia, de fato, como o Luiz tinha falado, né? O Brasil não chegou, quando a gente fala em infraestrutura, a gente não está falando em trem, bala, né? A gente está falando em coisas ainda muito básicas que não foram superadas. A gente não tem água tratada em cerca de 20% dos municípios brasileiros, e isso no Norte e Nordeste chega a 40%, a depender do estado. A gente não tem esgoto, mais ainda, a gente não tem esgoto em 60% dos municípios brasileiros, e isso chega a ser de 70%, 80% quando a gente vai para alguns estados do Norte e Nordeste. Então, usar esses investimentos que são tão necessários para a saúde pública, para o combate às desigualdades, como vetor também de estímulo à economia, geração de emprego e renda, me parece que é algo que faz todo sentido e que a sociedade, de algum jeito, demanda, que eu acho que essa pandemia até fortalece em termos de mobilização coletiva, né? Uhum. Essas redes de solidariedade que estão sendo criadas nas cidades, nas periferias, etc., para mobilizar recursos para a pandemia, de algum jeito elas têm o potencial de virar também uma rede de mobilização para esse combate às desigualdades, para essa exigência da presença do poder público, que é quem deveria, na verdade, estar fazendo o trabalho dessa proteção e desse combate. Ô, Laura, muito interessante isso que você acabou de falar, porque, inclusive, assim, o que eu fico pensando é que me parece que é uma percepção, por uma parte significativa hoje da população, de que investimento público é gasto, né? Então, você falou um pouco disso aí, e quando a gente estava preparando aqui a redação para essa live, eu, inclusive, me deparei com uma questão, cálculos que dizem que, por exemplo, um real investido em saneamento básico pode fazer com que o Estado economize 4 a 9 reais, né, na questão da saúde, né, nos hospitais, enfim. E aí, mas eu queria propor um ponto aqui também para a gente debater, que é o seguinte: a gente discutiu aí talvez cenários pós-pandemia, né, essa possível retomada de investimento, mas no momento que a gente está agora, me parece que está muito fraco ainda esse aporte, principalmente por parte do Ministério da Economia, dos Ministérios Gerais, assim, com relação não só à periferia, como à população como um todo, né? A gente viu que teve aí os R$ 600, você chegou a falar, né? Muito embora a proposta do governo era R$ 200, né? E aí a Câmara é que conseguiu aumentar para 600. E aí a minha pergunta vai nesse sentido, assim, de que me parece que atualmente há um cenário também de eles estão batendo cabeça, né, por conta disso. Eu não sei se você acompanhou, porque você estava em outra live agora, mas o presidente e o ministro da Economia foram agora no STF, né, com empresários. Então,
que é uma coisa que você falou quando fez a comparação com a Índia, né? Assim, não, o ideal agora não é a gente se preocupar necessariamente com isso, mas eles estão querendo, né? Parece que não, em alguns momentos a gente fica agoniado, né? Porque parece que não há problema, né? Eles não reconhecem que há problema, né? Que a gente está clamando por esse auxílio, né? Como é que você vê isso, assim, uma confusão, né? Então, Luiz, eu acho que tem um problema de origem nessa história, né? Que esse não é um governo bem equipado para lidar com uma pandemia. Isso por várias razões, né? Uma delas é justamente a visão sobre o papel do Estado que o governo tem. Então, embora tenha havido concessões feitas em várias direções, e o auxílio emergencial talvez seja mais importante, mas não só, né? Você tem linhas de crédito sendo criadas para micro e pequenas empresas, usando o BNDES, demorou muito, mas saiu, né? Você tem outras medidas pelo lado das empresas do socorro a setores e inclusive, incentivos para que setores não realizem demissões, com vários problemas, etc. Mas, enfim, você teve uma série de medidas aprovadas, mas que foram lideradas pelo Congresso Nacional, não à toa, né? Porque, na verdade, é um governo que tinha uma visão no Ministério da Economia muito ideológica sobre o papel do Estado e a ideia de que o setor privado é capaz de, sozinho, criar a melhor alocação dos recursos para a sociedade. Né? E essa visão, que era muito extrema, já pensando no mundo hoje, né? E na maneira como essas coisas são pensadas, mesmo em outras vertentes de economia, né? Economistas liberais, etc., a visão do Ministério da Economia do governo Bolsonaro ela é muito extrema, até para economistas liberais, que, aliás, hoje você vê, já estão dentro de um consenso, pelo menos em relação a essa primeira fase, a necessidade de colocar o máximo de recursos possíveis para, de um lado, preservar vidas e do outro, preservar renda. Essa hoje, um consenso entre quase todos os economistas. Mas é evidente que um governo que não acredita no papel do Estado dificilmente teria competência para ter um papel mais eficiente e rápido e urgente para o Estado. Né? Então, sim, eu acho que há um problema aí de origem, mas há também a pressão de setores empresariais, né, que estão, e aliás, essa reunião hoje no STF, né, que levou lá empresários para, na verdade, pressionar pelo fim das medidas restritivas, escancara também problemas que a gente tem na nossa sociedade, né? Porque são empresários que provavelmente não vão correr o mesmo risco, os hospitais privados têm lugar, etc., mas eles querem que os seus trabalhadores, na verdade, se exponham ao risco para manter suas atividades funcionando, com a ilusão, inclusive, de manter essas atividades funcionando, porque, como eu disse antes, o que está causando a crise econômica não são as medidas restritivas, é a própria pandemia. As pessoas não querem sair de casa. Quem está se informando, está vendo parente morto, etc., não vai querer sair de casa. É uma ilusão você pensar que as pessoas vão estar querendo se expor. Isso não é verdade. Então, é evidente que isso é algo forçado, né, sobre trabalhadores, e não alguma coisa que faz parte do desejo da maior parte da população. Certamente não fará conforme a gente for avançando nesses números. E esses empresários chegam lá e falam o quê? Olha, temos que nos preocupar com as mortes dos CNPJs, né? Foi o que um empresário falou lá hoje. Terrível. No STF. É exatamente aquilo que eu estava colocando no início, né? Essa falsa oposição entre morte física e morte econômica, né? Entre preservar vidas e preservar a economia, que ainda não foi compreendida, e eu acho que infelizmente a gente só vai entender isso, né, conforme forem sendo relaxadas essas medidas sob pressão de empresários, e aí a gente vai ver uma explosão ao mesmo tempo das mortes físicas e um agravamento da crise econômica vindo junto. Esse é o caminho que a gente está
infelizmente, escolhendo, e o Ministério da Economia, inclusive, ainda mantém um discurso de que, dado o aumento da dívida pública que a gente vai ter por conta das medidas de combate já anunciadas, seriam necessários ainda mais cortes de recursos, cortes ainda mais agressivos do que o que já vinham ocorrendo. Então, a gente está indo para um caminho que realmente é trágico, tanto na economia quanto na saúde pública. Ô, Laura, a gente já está próximo dos 40 minutos de live, tem uma série de perguntas que estão chegando aqui. Aí eu queria também ir casando com alguns dos temas, que a gente está falando muito em investimento público e falamos um pouco de habitação também. Eu acho que a gente podia focar nesse ponto da habitação também, tem várias perguntas. Vou pegar aqui a de Luan Mello. Programas como Minha Casa Minha Vida foram alternativas em relação à crise de 2008, mas na prática funcionou muito mais como um programa para recuperação econômica do que para prover habitação como direito para quem mais precisa. Qual ajustes precisam ser feitos nessa estratégia para um real investimento? Tá. Então, eu acho que aí vocês urbanistas vão poder responder muito melhor do que eu, né? Como eu coloquei aqui, eu acho que uma coisa é a gente pensar os investimentos como estímulo macroeconômico. E aí, quando a gente pensa nos investimentos como estímulo macroeconômico, esses investimentos eles podem até ter um retorno parecido, né, do ponto de vista macro. Então, construir um trem para ir da cidade para o aeroporto, ou construir um trem para ir da periferia para o centro, né, são coisas que, do ponto de vista do efeito direto ali na economia, vão ser parecidos. Do ponto de vista urbano, são totalmente diferentes, né? A gente sabe que um está resolvendo um problema urbano muito mais grave do que o outro, né? E, infelizmente, a gente viu que recursos do PAC tenderam a ser direcionados muito mais para, enfim, muito menos para resolver os problemas das cidades de fato, né, do que o que nós gostaríamos, né? Então, isso vale para Minha Casa Minha Vida. Então, de fato, Minha Casa Minha Vida foi um programa bem relevante de estímulo à economia, de investimento público. Eu até acho que, sobretudo na linha que é de fato subsidiar, que é de fato a fundo perdido, né, do programa para a baixa renda, foi algo também relevante do ponto de vista da redução de desigualdades, mas a gente também sabe que muitas dessas habitações foram construídas longe do centro, etc. Isso é um tema que vocês certamente dominam muito mais que eu. Eu não acho que há um conflito entre fazer o investimento com qualidade, o investimento que atenda e o investimento que gera estímulo. Então, o que faz com que essas coisas nem sempre venham juntas e nem sempre venham casadas, aquilo que deveria ser a prioridade aquilo que deveria ser no total, no conjunto, o estímulo, né? É muito mais os interesses que atuam no desenho da política econômica, né? Então, muitas vezes você tem setores, construtoras, uma série de setores com alto poder de influência que, de algum jeito, levam o orçamento para um ou para o outro lado, né? Em geral, a base da pirâmide é aquela que tem menos poder de influência no nosso sistema político, e o orçamento ele reflete isso, né? Então, precisa ter muita mobilização da sociedade para que, se eventualmente, o que eu já duvido, a gente tiver esses estímulos via investimento público no pós-pandemia, para que eles sejam aproveitados para, de fato, superar carências que a gente tem, né? E não simplesmente para apenas dinamizar a economia, né? Teria que ser as duas coisas juntas. Tem até uma discussão, Lara, só pegando o gancho aqui da habitação, porque o foco até então no Brasil foi muito no déficit quantitativo, né, de fazer habitação em massa, essa produção. O Minha Casa Minha Vida está muito direcionado a isso. Mas com essa pandemia também tem uma questão que está também renascendo, assim, eu acredito muito forte, que é o déficit qualitativo, né, das habitações, a melhoria habitacional, né? E a gente tem uma lei federal desde 2008 que garante a assistência técnica, né, pública e gratuita, ou seja, é o trabalho do profissional arquiteto, urbanista, engenheiro para fazer a reforma
de unidades habitacionais, enfim, melhoria, ampliação. E talvez esse seja também um momento da gente colocar mais força, né, num programa como esse, para a gente dinamizar esses territórios mais informais também, que estão sendo muito atingidos, né? Sim, acho que faz todo sentido, Flávio. Laura, daquilo que você falou, achei muito interessante da sua fala passada sobre a questão que a gente estava discutindo do STF, da ida do presidente ao STF, porque parece que os grandes empresários, quando a gente fala aqui, é dos grandes empresários, na verdade, né? Que eles não perceberam, e você fala isso até no livro, parece que eles não perceberam que não adianta você ter uma fatia maior de um bolo menor, né? Uma grande fatia de um bolo menor. Então, não adianta isso, né? Então, Não, se você uma visão colocada, né? você está matando a população, você esperar que você vai ter consumidores para o seu produto, realmente aí é isso levado ao extremo, né? É aquilo que a gente já tinha de problema no empresariado brasileiro, levado a um extremo, né? Um empresariado que aparentemente aceita a morte dos seus consumidores, né? É algo realmente muito, muito triste e ainda por cima não tem mesmo um resultado favorável do ponto de vista econômico. A gente tem uma pergunta interessante aqui de Diego Duarte. Tá. Ele fala o seguinte: Laura, boa noite. Sabemos que a pandemia tem afetado a vida de todos, né? Estado, empregador, empregado, mas como você visualiza a divisão justa do impacto entre esses principais agentes da sociedade? Né? Falando do salário do trabalhador, por exemplo, quanto percentualmente o Estado deveria absorver? Sabemos que o trabalhador é mais vulnerável, né, nas cidades, não deveria sofrer com a mesma proporção. Sim. Não, é uma boa pergunta, Diego. De fato, essa crise afeta a todos, né? E a preocupação nessa primeira fase é evitar a quebra dos vínculos empregatícios, então evitar que haja demissões, basicamente, né? Porque você depois não necessariamente recupera isso. E aí é claro que se para evitar que haja demissões, algo tem que ser dado para o empregador, porque para o empregador é uma conta fácil, né? Você está numa situação em que não tem produção, em que não tem o consumo, não há por que manter os trabalhadores empregados, né? Então a tendência seria a demissão nessa situação, e vai haver muita demissão. Por outro lado, essa demissão ela gera perda de renda também, né? Ela gera uma economia para o empregador e uma perda de renda para o trabalhador, né? Então, o que o Estado ele tem e pode fazer nessa situação, né? Ele tem de garantir, ele tem que dar o incentivo para a manutenção desse vínculo empregatício, né? Ele tem que dar um incentivo para que o emprego seja mantido. E é muito difícil o cálculo de qual é o incentivo suficiente, né? No Brasil, a gente adotou uma medida que ela foi muito favorável ao empregador, no sentido em que a gente garantiu que esse empregador ele podia até suspender o contrato de trabalho, ele pode reduzir a jornada ou suspender sem custo nenhum durante essa suspensão por 3 meses. A única obrigação que o empregador tem é de depois voltar durante mais 3 meses a ter o empregado na sua folha, ou seja, ele, ao aceitar esse incentivo, ele não pode demitir assim que acabar a medida. Então, de alguma maneira, ainda preserva vínculo empregatício, mas o empresário não tem nenhum custo, né? No entanto, o que o empregado perde? O empregado, uma medida aprovada no Brasil, ele perde, depende da renda dele inicial, né? Os mais pobres, como eles ganham até 70% do seguro-desemprego teto no Brasil é R$ 1.813, significa que quem ganha menos do que R$ 1.800 vai perder mais ou menos 30% da sua renda, né? Só que conforme você vai subindo, alguém que ganha 3, 4 salários mínimos só vai receber 70% do seguro-desemprego, então vai receber menos do que R$ 1.700. Isso já é uma perda de renda bastante significativa,
né? Então, alguém que ganha 3,5 salários perde metade da renda com a medida. Então, claro, o trabalhador está tendo um ônus bem relevante. Em outros países, como no Reino Unido, por exemplo, ao invés de atrelar essa indenização ao seguro-desemprego, a indenização que o Estado dá está atrelada ao próprio salário do trabalhador, ainda que até um certo teto, né? Você tem até um teto, não quer dizer que o Estado vai sustentar um salário de 15 mil, 20 mil reais, mas até um certo teto você tem o Estado pagando até 80% do salário das pessoas, né? Aqui essa vinculação com o seguro-desemprego foi complicada, para além do fato de a gente ter tido um excesso do custo para o trabalhador, né? Em relação ao do empregador. O Roberto Guione comenta um pouco, é uma oportunidade, né, para a gente exigir cidades justas a partir da saúde, habitação, educação e segurança. Está demonstrado que o capital não acude ninguém. Esse deve ser um dos debates centrais das eleições municipais, né? Eu acho que isso é bem importante a gente colocar isso agora nesse ano, né, que é um ano de eleições locais. Então, eu acho que essa pauta é uma pauta muito presente nos nossos debates, né? A pauta das cidades justas, né? Não, verdade. Um ano, a gente não sabe direito como que vai ser essa eleição, né? Se ela vai ser mantida mesmo, ainda não está claro, mas de toda forma, várias das pautas que a pandemia está ajudando a exacerbar são mesmo pautas locais, inclusive os prefeitos têm tido um papel bastante relevante, né? O pacto federativo entre União, estados e municípios está também muito às claras agora, a gente está vendo essas relações, a gente está vendo a necessidade do governo federal aportar recursos para os estados e municípios. A própria saúde tem uma gestão descentralizada, né? Tem uma gestão que é feita pelos vários entes federativos simultaneamente, e as questões ligadas à moradia, a transporte, a saneamento, todas elas estão aparecendo, né? Inclusive com políticas e medidas que estão sendo feitas a nível local, até mesmo nessa primeira fase, né? É o caso, por exemplo, de municípios que estão dedicando quartos de hotéis para pessoas, tanto profissionais de saúde quanto pessoas com suspeitas de Covid. Tem aí uma campanha relacionada a isso, até para tentar obter recursos do governo federal, para que seja um programa até mais amplo, né? Dada a alta densidade. Isso vale para moradores de rua também, mas não só, né? A gente sabe que conforme o isolamento o distanciamento vai se mantendo, o contágio ele se dá muito dentro de casa, e as pessoas mais pobres não têm 2 banheiros na casa, não têm quartos o suficiente para isolar alguém com suspeita, né? Então, uma pessoa contaminada contamina a família inteira, e isso aconteceu em Nova York, nos bairros mais pobres. Conforme a gente foi avançando na pandemia, o contágio interno à casa ele passou a ser maior do que o contágio fora da moradia, né? E aí é fundamental que o Estado entre com medidas como essas relacionadas à disponibilização de quartos de hotéis, que aliás não estão sendo utilizados, porque o setor de turismo está paralisado. Esse protagonismo local é muito interessante, né? Eu acho que a pandemia fez acender muita coisa em âmbito da administração pública, né? Assim, para a gente rever essa importância do Pacto Federativo, né? Dos entes locais, da garantia de recursos para os municípios, que são os mais afetados, né? Principalmente na pandemia, que é onde tem mais necessidade de controle, né? Com isso. E tem surgido uma série de experiências interessantes, né? Eu queria, inclusive, destacar uma das ações que a gente está fazendo no município do Conde, que é em decorrência dessa vulnerabilidade social que tem lá no município. 49% da população ganha menos de meio salário mínimo. É uma população pequena, de 25 mil habitantes, mas tem um território rural imenso, 70% da área rural. Então, qual o papel do poder público nisso, né? Se a gente tem uma área rural tão grande, tantos produtores locais, agricultura familiar e tanta gente nas zonas urbanas passando fome, né? Então, a gente montou um programa chamado Colheita Conde, onde a gente está fazendo a compra de alimento do produtor rural e fazendo, em vez de a gente distribuir cesta básica, que é comprado via uma licitação de um fornecedor grande, a gente está fazendo essa articulação com os locais. Então,
eu queria também que tu comentasse um pouco dessa importância dessas ativações, desses ciclos, né, do investimento local, assim, como o município, os pequenos municípios e os grandes também podem fazer dessa oportunidade virar essa cadeia de investimento dentro do próprio município. Sim, não, eu acho que essa pandemia, ela cria responsabilidade para todo mundo, na verdade. Ela cria muita responsabilidade também para o governo federal. É que a gente está com um governo federal que é tão ruim, né, que a gente acaba vendo o protagonismo do local. Na verdade, eu não acho que é um protagonismo do local. Eu acho que a gente tem tarefa para todos, tem tarefas muito relevantes para os estados, tem tarefas muito relevantes para os municípios, tem tarefas muito relevantes para a União. O que a gente está enxergando é o local, porque a União não está fazendo o seu trabalho, embora tenha, agora vai ser obrigado pelo Congresso, novamente, a transferir recursos para os estados e municípios, que são fundamentais. E eu acho também que a gente está vendo, né, muito está se falando das iniciativas, inclusive não públicas, né, ONGs, redes de periferia, que estão muito atuantes, etc. Mais uma dessas coisas, que claro, é muito importante, mas o protagonismo dessas redes também reflete uma ausência do setor público, que é quem deveria estar tendo o papel de resolver uma situação de calamidade pública como essa. Então, por mais que a gente valorize as iniciativas que a gente está vendo, a gente também tem que enxergar elas como o outro lado da moeda, vamos dizer assim, de um Estado que não está funcionando como deveria, em alguns casos. Laura, a gente já está encerrando, já está com o tempo um pouco avançado, mas eu queria te fazer uma última perguntinha, que foi, inclusive, já estava na minha cabeça, mas aí o Yuri Duarte formulou aqui, que é o seguinte, pensando que não estamos no momento de investir em infraestrutura no consumo e considerando o papel garantidor do Estado, tanto das condições relacionadas diretamente à saúde como na economia, justifica pensar na impressão de dinheiro, né, que é uma coisa que o presidente Lula defendeu no Twitter, o ex-presidente Lula defendeu no Twitter, Henrique Meirelles, enfim. Paulo Guedes chegou a comentar nessa coisa da impressão de dinheiro para que o Estado possa assumir essa responsabilidade na garantia de renda e direitos à população mais vulnerável, né, que deve permanecer em isolamento, socorro aos estados e municípios, ou isso não seria necessário? Olha, eu acho que a gente não precisaria ir para a impressão de dinheiro para ter dinheiro para fazer todas essas medidas. Então, eu acho que está tendo muita confusão no debate sobre esse tema. Eu acho que isso, inclusive, tem a ver com um debate anterior que estava muito também contaminado por uma visão de que não tinha dinheiro, de que o Brasil estava quebrado, de que, por isso, a gente precisava estar naquela situação de austeridade. E aí a pandemia está evidenciando que não é bem assim. O Estado brasileiro tem capacidade de endividamento, como, aliás, é o que estamos fazendo. A gente está conseguindo gastar 7% do PIB em medidas e poderia gastar mais. Não é a falta de dinheiro que está criando um problema hoje para o financiamento das medidas necessárias para a pandemia. O Estado ele tem uma capacidade de endividamento muito diferente de uma família, muito diferente de uma empresa. O Estado coloca títulos públicos em mercado e tem a gente querendo comprar esses títulos públicos, porque esses títulos rendem juros. E hoje, mesmo com a taxa de juros muito mais baixa do que o nosso recorde, assim, a taxa está chegando a zero de taxa de juros, o Estado consegue se financiar, né, emitir dívida com um custo muito, muito, muito baixo, né? Então, nesse sentido, não faz tanta diferença emitir moeda ou emitir dívida pública. E a verdade é que na legislação brasileira não é permitido que o Banco Central crie moeda para financiar diretamente o Tesouro. Então, fazer a impressão de moeda exigiria uma mudança de legislação. E considerando que a gente já pode emitir dívida pública e que essa dívida pública está vindo com um custo muito baixo, né, eu não veria por que mudar essa legislação. Eu acho que isso, na verdade, está criando um falso dilema, né, e, inclusive, justificando uma ideia de que, bom, então, a gente tem algum problema, a gente não está conseguindo se financiar, quando, na verdade, a gente consegue se financiar, a gente tem, inclusive, reservas internacionais vultosas que
fazem com que a gente não tenha dívida pública em dólar, ao contrário da Argentina, Equador, Peru, vários países que estão com muito mais problema em relação a isso, porque tem dívida em moeda estrangeira, a gente não tem dívida em moeda estrangeira, nossa dívida é interna, tem gente querendo comprar ela. Então, eu não tendo a achar que esse é um ponto que a gente tinha que estar debatendo, e eu acho que é um ponto que acaba confundindo e reforçando uma ideia de que de algum jeito o país está quebrado, quando o país não está quebrado. Ótimo. Laura, fechamos exatamente 1 hora aí agora. Eu já vou me encerrando aqui, me despedindo. Queria agradecer demais em nome do todo o IABPB aqui pela oportunidade de a gente estar com você aqui. Acho que o Nordeste sente muita falta dessa visão assim, de cruzar, né, a economia com as políticas urbanas. Eu acho que é muito importante, para a gente é fundamental isso. E assim, pessoalmente, eu tenho muito orgulho de ter você assim como uma referência, enquanto mulher, economista, fazendo essa liderança no cenário nacional. E aí eu queria jogar só para fechar assim, uma grande discussão que está rolando em todos os locais de fala essa pandemia está servindo para acender determinadas novidades aí no capitalismo. O pessoal, com o isolamento, acha que as coisas vão diminuir, esse ritmo de consumo, essa relação em sociedade. O que é que você vê, para a gente fechar assim, o que é que você pensa do capitalismo pós-pandemia? Olha, infelizmente eu não estou muito otimista. Eu até acho que teria o potencial de ser isso, de ser uma mudança no sistema, né? E acho que teria esse potencial, mas na prática o que eu estou vendo é a gente com as mesmas estruturas de interesses atuando. Aliás, hoje essa visita dos empresários ao STF, no caso brasileiro, mostra isso, mas não só. Todo o debate hoje já é sobre como cortar salários de funcionários públicos, o que na prática pode significar, inclusive, cortes salários de médicos, professores, etc., como maneira de resolver a situação econômica depois, né, de resolver um problema de dívida fictício depois do final da crise. Quer dizer, eu acho que a crise ela pode exacerbar tendências anteriores. E eu acho que a gente, na verdade, esse pós-pandemia, ele não é um mundo abstrato, ele está sendo construído agora. E construir esse mundo pós-pandemia significa que agora a gente tem que conseguir as medidas necessárias para o combate atual. Se a gente não conseguir nem as medidas necessárias para o hoje, a gente imaginar que o depois vai ser esse mundo mais justo e tão bonito, eu acho que também ter falsas expectativas. Acho que a gente tem que trabalhar para o agora, para conseguir fazer com que a população não morra e sobreviva, né? E sobreviva com dignidade, com renda. Se a gente não conseguir nem isso, né? O fim do capitalismo vai estar bem longe, eu diria. Bom, gente, é isso, né? Flávio já agradeceu em nome do IAB Paraíba. Eu também agradeço, Laura. É sempre muito gratificante a gente, nesse momento agora, estar ao vivo com você, né? Mas eu também ouço, eu lhe ouço lá no Entretanto, também, no seu podcast, né? Enfim, é sempre muito legal. E agradeço em nome do IAB Pernambuco também, né? Do IAB tanto da Paraíba quanto do Pernambuco. Obrigada a vocês. Eu que tenho família em Pernambuco, fico sempre feliz de falar com vocês e ouvir o sotaque. Tchau, Tchau, gente. Obrigado. Boa noite, galera.